Nesta série de entrevistas com Ivar Davi Costa, aqui direto da sede dos Atuais, na cidade de Tucunduva. Eu brinco até, inclusive, nas apresentações, de Tucunduva para o mundo. Se imaginava isso lá quando tu voltou com aquele violão nas costas do... Não tinha como imaginar, né? Não tinha como prever tantos discos de ouro que a gente confere aqui nesta linda sala, programas de TV a nível nacional, não tinha como prever isso. Não, tanto é verdade que em 1971, quando surgiu um proprietário de uma gravadora que se chamava Pampa Discos, ele era de Porto Alegre, ele veio com um gravador Akai e nos procurou para fazermos uma gravação, gravar um disco. Nós achamos aquilo uma responsabilidade muito grande, mas nós tínhamos um esteio, que foi o nosso principal artista, que se chamava Santino Oliveira Ferreira. Ele era uma pessoa fantástica, era um grande músico que fez parte dos Atuais por muito tempo. Ele só parou depois, mais tarde, por problemas de saúde. Então nós pensamos assim, vamos gravar o primeiro disco, que vai ser uma espécie de uma fotografia. Se um dia essa banda terminar, nós temos um disco para lembrar da nossa passagem, da nossa história. E foi o que aconteceu, que eu falei há pouco. A gente gravou esse primeiro disco e quando vimos, começou a tocar no rádio. Puxa, aquilo foi uma injeção de ânimo. Aí veio o segundo, veio o terceiro e assim foi indo. Quando a gente menos esperava, nós já estávamos lá com 10, 12 discos gravados. E assim, então, ficou na história o primeiro disco de 1971. E depois, aí começaram gravadoras de fora naquela época. São Paulo era o centro e continua sendo até hoje de todas as gravadoras. Naquele tempo, meu Deus do céu, quem gravava em São Paulo era uma coisa diferenciada. E nós fomos felizes, nós fomos gravando os nossos discos aqui no Rio Grande do Sul, até que surgiu uma proposta da gravadora Chantecler, primeiro começamos lá, e posteriormente fomos para Copacabana, aonde a gente gravou por 20 anos em São Paulo. Então aquilo abriu as portas para os Atuais e as músicas se esparramaram pelo Brasil afora. Muito bem. E aí teve programas de TV, os principais da época, né? Ivar, eu lembro que assisti vocês no Bolinha, assisti vocês no Show da Xuxa. Enfim, os principais programas de TV estavam os Atuais. Eu sempre digo que quando a gente gravava em São Paulo, as portas eram abertas. Depois que a gente começou a gravar no Sul, mudou tudo completamente. Porque as gravadoras de São Paulo, do Rio, elas tinham os programas de televisão na mão. Então nós cansamos de fazer programa do Bolinha, Barros de Alencar, Festa Baile na TV Educativa com Agnaldo Raiol. Nós fizemos o programa da Xuxa no Rio de Janeiro, na TV Globo. Nós fizemos tantos programas por esse Brasil afora, porque éramos de São Paulo. Até então a gente gravava numa gravadora de São Paulo. Hoje a gente grava no Sul, hoje cada um tem a sua própria gravadora praticamente, mas as coisas são mais difíceis para ir lá para cima. É diferente, né? E mesmo porque o nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles têm um estilo já diferente, um estilo de banda de baile. Então isso é um pouco mais difícil para chegar lá. Mas, graças a Deus, nós sempre fomos muito felizes com as nossas músicas, tanto é que muita gente gravou nossas músicas também, né? Muito bem. Amanhã a gente encerra essa série de entrevistas aqui com o Ivar e eu quero, lógico, a gente não tem como projetar o futuro, mas falar sobre as novas perspectivas e o novo CD que vem surgindo aí com o grupo Os Atuais.